1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Nós vamos falar de Davi nessa noite, mas antes nós vamos falar aqui, como o versículo diz, de todos os outros israelitas. Primeiro Samuel 17, 24. A versão que está projetada ali é um pouquinho diferente da minha, mas podem acompanhar lá e eu leio aqui. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. É claro que aquele homem se refere a Golias, o gigante Golias, que foi usado e é usado e será usado como representante de uma barreira a ser vencida, um obstáculo, um impedimento, por assim dizer. Sempre foi muito caro. Eu já preguei sobre Davi tantas vezes, sobre esse episódio tantas vezes, fazendo uma breve introdução aqui. Sempre foi muito caro treinar soldados. Eram homens da idade produtiva, de 25 anos, na época de Israel, ali era a partir dos 25 anos de idade, até os 50 anos de idade. Eu já estava na reserva já, se fosse naquela época, se tivesse sobrevivido às guerras, também. Aquele pessoal ficava sem trabalhar, sem produzir, só para treinar, aprender a usar uma arma, aprender alguma tática de guerra, passava o dia se exercitando, treinando, simulando combate. Era um exército, eles tinham que estar preparados para lutar. Era muito dispendioso criar um exército. Então nós dissemos aqui, eu não sei se no culto passado, um desses cultos aí que a gente estava falando sobre batalhas, acho que foi quarta-feira passada, que eu falei, foi quarta-feira passada, que eu preguei sobre o rei Jeoás, e quando ele fincou o chão só 3 vezes ali, eu disse que, naquela época, a intenção dos exércitos era subjugar os outros reinos, não era nem acabar com o povo. Um rei queria vencer o outro rei, para que o rei vencido pudesse pagar impostos a ele, e quando houvesse uma guerra, aquele rei fosse um aliado, não um aliado voluntário, mas alguém que tinha uma obrigação de emprestar os seus soldados para guerrear a favor daquele rei. Então não era vantajoso para um rei que conquistava uma cidade ir lá e travar uma batalha, exército contra exército. Então o que eles faziam? Eles tinham seus valentes, e uma das maneiras que se havia de declarar guerra, era você pegar todo o seu exército, ir para uma determinada distância da cidade, mandar um emissário e falar: nós vamos invadir a cidade de vocês daqui tantas horas, daqui tantos dias. Essa é uma maneira. A outra maneira era mandar um valente. Deus abençoe, Lamilde. Um valente que pudesse representar todo o exército. Aquele valente lutava contra um oponente do outro exército, uma pessoa apenas. Eles iam para um campo de batalha, e aquele que vencesse a batalha, vencia em nome do exército, e o que perdia, perdia em nome do exército. Assim se poupavam os soldados, e as pessoas ficavam ali, enfim, sem ter que preparar um exército de novo, aquela coisa toda. Então foi isso que aconteceu. Durante 40 dias, o gigante Golias, filisteu, afrontou a nação de Israel, pedindo um valente para enfrentar ele.
E o texto que nós lemos fala que todos os israelitas que ouviram aquele gigante blasfemar contra Deus, insultar o povo, eles cortavam volta, eles não queriam nem chegar perto, eles não queriam nem aparecer por lá, porque ninguém tinha vontade de enfrentar aquele desafio chamado Golias. A vida, irmãos, ela pode ser representada numa situação como essa. A gente vê que existe enfim, uma cidade é composta por vários cidadãos, não é? E você vê gente que trabalha em todas as áreas. Em alguns casos, aí não vamos ressaltar a questão de profissão não, porque tem às vezes um advogado, ou um engenheiro, ou alguma outra pessoa que tem um curso superior, que talvez não ganha tanto quanto um mestre de obras, que não tem uma formação superior, mas que acompanha tantas obras aí, né? Eu conheci um mestre de obra aí que ele tomava, há uns 10 anos atrás aí, ele tomava conta bem de umas 4 obras, e da que eu tomava conta, fazendo compras e ajudando lá um amigo meu, ele ganhava 10 mil por mês só para olhar essa obra, só de uma obra. Então às vezes a gente obra, o que você faz? Não, eu sou mestre de obra. Ah, não é mestre de obra. Não, a gente não pode desvalorizar a profissão. Tem gente de muitas profissões aí que a gente olha e fala assim, o que é isso? Não, mas se a pessoa tem uma disposição, se ela olha para o obstáculo que está diante dela todo dia, e ela vai à luta, e se além disso, ela ainda serve a Deus, às vezes ela tem até uma profissão que não é das mais desejadas, mas a pessoa conquista uma renda, conquista uma capacidade de gerar recursos, que muita gente que às vezes tem uma profissão invejável não consegue obter. Então, dos irmãos de Davi, não sei aqui, mas não sei se todos menos Davi, mas a maioria dos irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. A maioria dos irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. Aqueles rapaz grandão, bonitão, ao que tudo indica, Davi era um pouco mais franzino, era ruivo, e eu acho pessoa ruiva, né, tão bonita assim, naquela época ser ruivo era uma coisa que não era bom assim. Esaú era ruivo, Davi era ruivo, e Davi era meio relegado lá ao rebanho de ovelhas, ao pasto, tanto que quando Deus mandou Samuel ungir um rei de Israel na casa de Jessé, Samuel chegou lá e falou: Jessé, eu vim com a missão. Falou para ele, chama os seus filhos lá. Aí chamou, eu não vou lembrar o nome de todos, mas Eliabe, Abinadab, e eles chegavam lá desfilando, aquele peitoral, aquela cor morena, tal, né, queimado do sol, aquela coisa toda assim, forte e tal. Aí Samuel olhou e falou: esse que tem cara de rei. Deus falou: não, pera lá, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu tenho rejeitado esse aí. E assim foi passando todos os filhos de Jessé. Aí Samuel falou assim, Samuel falou para Jessé: mas acabaram-se os mancebos, né? Acabaram-se os jovens, os filhos. Aí Jessé falou: tem um lá no pasto cuidando das ovelhas, mas improvável, acho que não. Aí Samuel falou assim: nós não vamos sentar à mesa para comer enquanto este aí não chegar. E quando Davi chegou, o rejeitado, o pequeno, o que foi relegado a cuidar das ovelhas, que era considerada na época uma profissão menor. Deus Ele sempre, né, escolhe o menor para colocar sobre o maior. Aí alguém fala: ih, pastor, então eu estou lascado porque a minha posição é elevada. Não estou nem falando de posição, não. Eu estou falando de coração mesmo, assim, a pessoa que entende que se Deus te colocou numa posição elevada, foi Deus que te colocou. Você pode ter talento, você pode ter sabedoria, você pode ter conhecimento, foi Deus que te deu tudo isso. Então esses são os pequeninos, né? Pequenino não é
só quem tem uma profissão humilde, ou não, tem muita gente que está numa posição privilegiada, que é pequenino, porque ele não humilha quem está abaixo dele, reconhece que Deus está acima dele. Então esses são considerados pequeninos. Mas ser pastor de ovelhas era uma profissão menor. E quando Davi chega, Deus confirma no coração de Samuel: é esse que eu tenho escolhido para dominar sobre a minha nação. Esse mesmo Davi, depois que foi ungido rei, continuou lá no pasto, né? Às vezes você tem promessas sobre a sua vida, eu tenho promessas sobre a minha vida, tantas, muitas se cumpriram, tenho expectativa de que outras se cumpram. Não vivo pelo cumprimento dessas promessas, vivo para servir o meu Deus, mas há um desejo no meu coração de ver muita coisa acontecer na minha vida ainda. Eu tenho muita esperança de ver muita coisa acontecer na minha vida, mas eu não vivo por isso, eu vivo para servir o meu Deus, mas eu tenho essas expectativas. Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ele voltou para o pasto, foi pastorear ovelhas, ficava treinando com a sua funda, tocando a sua harpa, e as oportunidades foram surgindo diante da vida de Davi. Ele já era ungido rei, às vezes a gente fica esperando, fala: eu queria tanto ter oportunidade, viver num círculo social diferente do meu. Tem um amigo meu que falou um dia para mim que uma frase, nem sei de onde que ele arrumou isso. Ele falou assim: galinha que anda com pato morre afogada. Porque o pato é um bicho interessante, o pato anda, nada, voa, faz tudo. A galinha não faz tudo isso, né? Então, se a galinha quiser andar com pato, ela vai morrer afogado. Então, ele tem que tomar cuidado. Davi foi para o pasto, está na dele, treinando, fez o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, tantos outros salmos. Um dia, de tanto treinar, tocar harpa, a fama dele correu na região dele lá. Deus permitiu que o espírito atormentasse Saul, e alguém deu uma sugestão, falou: traz alguém que saiba tocar um instrumento aí, e põe para tocar aí no seu aposento. Saul gostou da ideia: manda arrumar alguém aí, alguém bom para mim. Aí eu acho, não sei se foi a mesma pessoa que fez a indicação, falou: conheço um rapazinho sisudo nas palavras dele assim, rapazinho direito, honesto, certinho, e que toca bem. Manda trazer esse rapaz lá. Por certo, tiraram ele lá com aquela roupinha de pastor de ovelha, para entrar na presença do rei, de certo, deram um banho nele, puseram uma roupinha melhor, né, para tirar aquele cheiro de ovelha e tal, pegou a harpinha dele, aí tocou, Davi acalmou, tá bom, já pode ir embora. Aí ele ia saindo, talvez alguém pegou e falou: essa roupa não é sua não, rapaz, dela aqui. Aí ele pegava, dava a roupa veinha dele de novo, aí ele voltava lá para o pasto, provou lá do gostinho, né? Mas surgiu esse desafio diante da nação de Israel, esse desafio que ninguém quis enfrentar, todo mundo tinha medo. Eu botei certo aqui? Estou errado. Não, botei certo. Ou não? Não, estou errado. Vai dar certo, irmãos. Mais fácil que vencer Golias, né? Abotoar o terno aqui é mais fácil que vencer o gigante. Bom, o pessoal olhava e corria, ninguém queria. E Davi foi lá levar um pouco de... O pai dele falou: vai lá ver como é que estão os seus irmãos lá na guerra, lá no exército. Ele levou um pouco de leite de cabra, um pouco de queijo, uns negócios lá, e foi lá no capitão: meu pai mandou trazer isso aqui para o senhor, tal. Enquanto ele estava lá com o capitão e foi saber a notícia dos irmãos dele lá, ele escutou alguém falando do gigante. Falou: o gigante aí, o rei falou que quem matar ele vai dar a mão da filha dele em casamento, vai dar uma quantia em dinheiro e vai isentar a casa dele de impostos. Ou seja, quem matar o gigante, a partir dele, a geração dele, ninguém ia pagar imposto em Israel. Davi falou: como é que é? Aí o cara falou de novo. Aí ele foi com os irmãos dele lá, e os irmãos dele falaram: o que você veio fazer aqui, rapaz? Você veio só buscar fofoca para contar para os outros lá? Com quem que você deixou aquele punhadinho de ovelha que você olha lá? Volta, né? Recolha-se a sua insignificância, como já disse aí alguém um dia aí, tal. E Davi falou: não sei o que, tal.
Aí ele falou assim: ó, eu posso matar esse gigante. Aí o pessoal começou a rir dele e tal, não sei o que. Ele falou: não, quando eu estava lá no pasto, um leão chegou e pegou uma ovelha do meu pai, eu tomei a ovelha do leão e matei o leão. O mesmo aconteceu com o urso. Esse incircunciso não será diferente. Irmãos, nós não podemos esperar, falar assim, ó, eu queria tanto ter estrutura para fazer isso, eu queria tanto ter estrutura para ser aquilo. A estrutura se constrói, muitas vezes no secreto. Quando Davi matou o leão e matou o urso, ele não tinha plateia. Eu comparo esse momento com um momento de oração, com um momento de clamor, que ninguém está te vendo, mas você está lá no seu quarto, chorando, orando, muitas vezes matando um urso mesmo, matando um leão, porque para orar a gente enfrenta batalha espiritual, desânimo, sensação de que não está sendo ouvido. Orar não é uma coisa muito fácil não, irmãos. Às vezes orar em grupo é até mais fácil que você orar sozinho, quando ninguém está te vendo, e você derrama o seu clamor diante do Senhor. Então eu considero Davi matando esse urso e esse leão, com os momentos em que ele estava no anonimato, no secreto, ninguém estava vendo. Ele podia virar as costas e falar assim: só uma ovelha mesmo, o povo me trata mal, ninguém dá moral para mim, deixa comer. Ou não, está na minha responsabilidade, não é meu não, é do meu pai, mas está na minha responsabilidade. Irmãos, nós somos mordomos das coisas de Deus. As coisas de Deus que passam por nós assim, a gente não pode simplesmente, não, a gente fala, não, é minha responsabilidade, eu sou mordomo do Senhor. E é nesses momentos que nós somos treinados, para que quando o gigante aparecer, nós possamos dizer: eu posso vencer esse gigante, eu posso enfrentar esse gigante. E foi o que Davi fez. Davi olhou para aquela situação, enquanto todos os outros guerreiros, preparados, treinados, na batalha, olhar para aquele gigante e falar: não vou não. Davi olhou e falou: eu quero ir lá, me deixe lá. E ninguém nem queria dar crédito para ele, mas ele conseguiu chegar diante do rei, a história dele chegou. O rei falou assim: então tá, veste a minha armadura aí. Davi vestiu aquele negócio, não estava acostumado com aquilo. Saul era grande, Davi era pequeno, não era o número dele, né? Falei: não, esse aqui não é meu número não. Falei: não estou acostumado com isso, rei, eu não estou acostumado com isso, deixa eu ir lá, Deus vai me dar vitória. Assim como eu matei aquele leão, assim como eu matei aquele urso, Deus vai me dar vitória. Irmãos, eu não sei o que esse semestre nos reserva, mas às vezes nós queremos apenas paz, às vezes nós queremos apenas sossego, e muitas vezes Deus permite que se levantem gigantes na nossa vida, para que a gente tome uma posição, e para que a gente de alguma forma utilize a nossa força em Deus, para vencer os desafios que a vida coloca diante de nós, e em alguns casos até o próprio Deus coloca diante de nós. Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa minha, eu não posso teologicamente provar isso, mas pensando num regime monárquico, onde Jonatas era o sucessor do trono, uma vez que se instaurou a monarquia, era o filho que ia reinar. Jonatas ficou tão amigo de Davi que ele nem queria o trono, ele entendia que Deus tinha ungido e chamado Davi, mas não havia como Davi assumir o trono de Israel, mesmo sendo ungido por Deus, porque o regime era monárquico, ele não era filho. Entendem isso? Essa é a minha opinião, as minhas conjecturas de quando eu leio a Bíblia e penso a respeito daquilo que Deus faz para mudar a história de alguém. Uma das promessas para quem matasse o gigante era receber a mão da filha do rei em casamento. Automaticamente ele se tornava genro do rei. A Bíblia diz que depois que Davi matou Golias, Davi matou o gigante, ele nunca mais
voltou para o pasto. A partir daquele dia, ele foi definitivamente para o palácio. Uma coisa que eu lembro que eu já preguei sobre isso, um detalhe que me marcou uma época que eu preparei uma palavra, foi o seguinte, que quando Davi foi lutar com Golias, Saul perguntou para, não sei se era Abner, acho que era Abner, falou assim, quem que é esse rapaz aí? Não, esse é Davi, filho de Jessé. Ah, irmãos, Davi tinha tocado harpa no aposento de Saul há muito tempo. Muito tempo. Ou o cara julgava Davi como um ser insignificante, não é? Ou essa pergunta, quem é esse aí? Tipo assim, da onde saiu isso? Essa é a reação que muitas vezes as pessoas têm quando veem Deus nos encaminhar para o momento da vitória. Mas enquanto as pessoas pensam isso de você, Deus te vê com outros olhos. Eu preciso terminar, e no meu ponto 2 aqui, eu já misturei a introdução com o meu ponto 1 aqui, no meu ponto 2 aqui eu coloquei o seguinte, olha, Davi se preparou para aquele momento, eu coloquei entre parênteses, a harpa e a funda, já falei sobre isso, mas aí eu quero ler aqui, não é? 1 Samuel 17:50, na realidade o meu ponto 2 é que eu escrevi o seguinte, Davi soube discernir o tempo de Deus. A gente usa muito uma frase, assim, ó, você precisa saber esperar o tempo de Deus. Preparando essa palavra hoje, eu mudei esse termo. A hora que eu fui escrever esse segundo tópico, eu falei, Davi soube esperar o tempo de Deus, mas parece que não era isso que eu queria dizer, e o Espírito Santo me fez mudar isso aqui, e eu até quero mudar a partir de hoje esse termo. Eu não quero dizer mais para as pessoas, você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. A palavra que eu quero usar é, você precisa aprender a discernir o tempo de Deus, porque às vezes eu fico esperando, passa um tempo, ai Deus, estou esperando o seu tempo chegar, não, já te dei umas 10 oportunidades, você não viu passar. Então não é esperar o tempo de Deus, é discernir, é olhar para a situação. Davi olhou para aquela situação, eu não tenho preparo bélico, eu nunca servi o exército, eu não fui preparado para enfrentar um guerreiro, mas eu sirvo ao Deus que tem poder para derrubar qualquer gigante. Pronto, e discernir o tempo. O que vai ser dado a esse homem? Vai casar com a filha do rei? Vou morar no palácio semana que vem, tranquilo, é minha ponte. Eles estão vendo um gigante, eu estou vendo uma ponte que vai me tirar de ser pastor de ovelha e vai me colocar lá dentro do palácio. A gente precisa aprender a discernir o tempo de Deus para a nossa vida. 1 Samuel 17:50 diz assim, assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Eu acho isso aqui maravilhoso. Espera aí gigante, aguenta 3 anos aí, fica aí 3 anos, me espera que eu vou dar uma preparada ali, aprender a lutar. Não, Davi tinha uma funda, foi lá no riacho, pegou 5 seixos. Quando eu lia isso, era novo convertido, esses seixos, eu lembrava de feixos, aí eu pensava, seixos, o que é? Seixos são aquelas pedrinhas que ficam rolando nos córregos, e vão perdendo a quina. Eu já joguei demais isso de estilingue, eu ia para a beira daqueles riachozinhos assim, quando eu era pequeno, criança, ia lá naqueles corguinhos lá assim, e pegava um monte de pedrinha ali, enchia a capanga, né? Bornal de pedra e ia dar tiro de estilingue, que lá é bom para não variar, não tem quina, não é? Davi pegou 5 seixos, só precisou de uma pedra, só um seixo, mas é o que ele sabia fazer, é o que ele tinha para fazer. E nós precisamos olhar para o nosso semestre que nós estamos começando aqui desse ano, e não é entrar na zona de conforto e na displicência, falar, então é com o que eu tenho, eu não vou mais me preparar para nada. Não, continue tocando a sua harpa, continue tirando com a sua funda, continue trabalhando, continue buscando conhecimento, continue orando.
E se o gigante aparecer diante da sua frente, eu não posso dizer isso, eu quero que um gigante apareça na sua frente, eu não quero dizer isso. Mas o que eu quero dizer para você é que o gigante que apareceu diante de Davi não foi maléfico, não foi para a derrota dele, mas foi para a vitória. Mas eu só quero profetizar bênção sobre a sua vida, só bênção. Mas se você coloca um projeto diante do Senhor, e surge um obstáculo diante daquilo que você colocou no Senhor, diante do Senhor, você pode saber que assim como Davi derrubou aquele gigante, você vai prevalecer, você vai se sobressair, você vai vencer. Mas você precisa crer, você não pode correr. Não, eu até pensei em fazer isso, mas está tão difícil. Não pensei que ia ser difícil desse tanto, não, acho que eu vou fazer outra coisa. Faça outra coisa, mas termina aquilo que você começou, vê o que vai acontecer. Porque de repente, mesmo quando você for dar o testemunho, você falou, eu estava fazendo, e meu projeto era assim, aí chegou num ponto que eu falei, agora eu não sei como é que eu vou vencer essa etapa. Aí eu venci a etapa, eu não sei explicar para você como é que eu venci, mas eu venci. É porque é aquele ato onde Deus age, ele não sabe como é que venceu, mas Deus fez o milagre, não é? Tem muita gente que pensa que Davi matou o gigante com a pedra. Davi matou o gigante cortando a cabeça dele. Davi matou o gigante sem ter nenhuma espada na mão dele, mas assim que ele derrubou o gigante, ele correu até onde o gigante estava, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. Nós precisamos ter essa agilidade quando a gente lida com projetos e sonhos, principalmente no mundo de hoje. Se a gente ficar só no pensamento, ai Deus, estou esperando, não, tenha discernimento. Talvez a melhor hora para agir seja um momento que a gente está meio desiludido, meio, usar um goianês assim, bem, que eu ouvia minha avó falando, né? Meio descabriado, Já ouviu essa palavra, Matarcília? Descabriado? Já ouviu? Você está meio descabriado. Talvez seja esse o momento de você olhar para aquela situação e espera lá. Então eu estou sem força agora? Então parece que é o momento que eu estou meio deprimido, meio triste. Tá, então agora eu vou agir, porque agora eu vou na força do meu Deus. E a gente levanta, levanta, toma um banho, sai de casa e vou fazer, e faz. O gigante vai cair. Leva o seu bornalzinho com suas pedrinhas, a sua funda. Não precisa, o gigante tem escudo, o gigante tem espada, o gigante tem lança, o gigante tem um pargem de arma lá, com um monte de arma lá, porque se ele gastar a lança, o outro dá, não, que mais uma. Você só tem uma funda e umas pedrinhas, não tem problema, você tem Deus na sua vida. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Sabe, eu não sou muito bom para falar, para me expressar. Se eu conseguisse expressar no meu coração o jeito que o Espírito Santo coloca no meu coração, assim, porque eu fico olhando para você e vendo a sua vitória. Eu fico olhando para você e vendo você testemunhando, dizer, pastor, eu ouvi aquilo que o senhor disse, eu criei naquilo que o senhor falou. Porque se você crê no que eu estou falando, eu não estou falando nada de mim não, irmão, eu estou citando a Bíblia o tempo inteiro. Você pode acreditar no que eu estou falando, porque eu não estou falando nada de mim. Eu só estou relatando aquilo que Deus faz na vida daquele que crê. Então, pastor, eu acreditei naquilo que o senhor falou, eu estava meio desanimado, mas eu segui em frente, eu fui à luta, eu não fugi do gigante, e eu tenho notícia para te dar, pastor, o gigante tombou, o gigante caiu, Deus prevaleceu e me deu a vitória. É isso que Deus vai fazer na nossa vida, nesse semestre. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Eu quero que com as suas próprias palavras, rasgue o seu coração diante do Senhor. Não tem problema falar que está com medo. Josafá, quando descobriu que houve uma coalizão para invadir o reino, Josafá falou, Senhor, eu estou com medo, é muita gente,
Deus falou: nessa batalha não tereis de pelejar. Não é pecado você dizer para Deus: Deus, eu estou cansado. Não é pecado. Pecado, que a Bíblia diz, é falar: se você pôs a mão no arado, se você olha para trás, isso desagrada a Deus. O crente foi chamado para marchar. O mar não está aberto, o exército de Faraó está atrás, mas Deus falou assim: diga ao povo que marche. O mar vai abrir, o gigante vai cair, as muralhas de Jericó vão cair. Mas a gente precisa ter essa convicção na nossa vida. E termino para a gente orar aqui ressaltando: tem que ter propósito, tem que ter projeto. Não precisa ser uma coisa grandiosa, mas tenha um projeto pessoal na sua vida. Queira algo, lute por algo.